para iniciar, convido ao palco o associado 3, Alberto Souza Vieira, com a apresentação Enfrentando o Desconhecido. Alberto atualmente é gerente executivo de operações na Suzano, sendo head das operações florestais nos estados da Bahia e Espírito Santo, respondendo pelo abastecimento das fábricas de Aracruz e Mucuri. É formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Viçosa, MBA em Gestão Industrial pela IBS-FGV, pós-MBA em Strategic Business Leadership pela Universidade de Lausanne, na Suíça, e certificado em Engenharia de Qualidade pela American Society for Quality. Alberto, o palco é seu. Pergunta: quando foi a última vez que você enfrentou o desconhecido? Bem, vim contar a história de um garoto que nasceu numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, uma cidade inspirada pelo poeta Carlos Drummond de Andrade. E esse garoto via da janela da sua casa o trem, e literalmente o trem, não o trem de mineiro. E ele via o trem serpenteando no horizonte e perguntava: para onde vai esse trem? Qual será seu destino final? E esse garoto, impulsionado por essa curiosidade e apoio de amigos como Gustavo Ribeiro e familiares como minha esposa e meus pais, a desbravar, a abrir portas do desconhecido, a mudar o rumo da sua vida. Há um ditado que diz que os navios estão seguros nos portos, mas não foi para isso que foram feitos. É preciso navegar, é preciso enfrentar mares revoltos. Ou as locomotivas estão seguras nas estações, mas é preciso seguir viagem. E esse garoto pega a sua bagagem e decide entrar nesse trem e construir a sua própria jornada. E esse garoto vos fala hoje aqui. Bem, com 17 anos, saí de casa para estudar, passei na Universidade Federal de Viçosa, um grande orgulho para o meu pai, era técnico eletricista e queria ver o filho engenheiro. Passei em engenharia elétrica, comecei a estudar. Logo nas primeiras semanas acontece um fato inusitado. Eu não sabia mexer no caixa eletrônico. Peguei o cartão da minha mãe e bloqueei o cartão. Olhei para o bolso, tinha R$2. Foi o suficiente para comprar um miojo e alguns pães. E tive que dar o braço a torcer, pedir apoio de amigos, aprender a me virar sozinho. E aquilo me fez crescer como indivíduo. E depois, passou um tempo, eu queria fazer um intercâmbio. Mas não um intercâmbio internacional de ir para outro país. Esse trecho ferroviário chama intercâmbio, quando você muda o rumo. Eu não queria ser engenheiro eletricista. E veio um desafio, como é que eu ia enfrentar meu pai? Decidi mudar. Mudei para engenharia de produção e me formei. O garoto virou engenheiro, primeiro graduado da família. Quanto orgulho. Logo já me via trabalhando nas minhas raízes de mineiro, na mineração, siderurgia, e passo no trainee da Gerdau, grande siderúrgica brasileira, para trabalhar em Minas. Logo vem uma outra mudança. Sou convidado a mudar os rumos. A Gerdau me convida a ir para o setor florestal. Mas florestal? O que o engenheiro de produção vai fazer no meio da floresta? E vem aquelas perguntas de primeiro emprego, como que eu vou fazer aqui? Logo eu percebo que minhas habilidades de planejamento, de controle, de custos, de gestão, poderiam agregar muito ao setor florestal e não imaginava a pujança e a importância desse setor para a economia brasileira. E ali cresço como executivo a ponto de tornar um cargo quase de coordenador, já apontando para o nível de gerente. Até que vi um belo horizonte pela frente, né? Já formado, com MBA, um bom cargo executivo, até que vem um novo convite ao desconhecido, uma nova porta a ser aberta. Sou convidado a sair da siderurgia para o setor de celulose e papel. Saí de BH, que morava na capital, e ir para Mucuri, interior da Bahia, uma cidadezinha de 12 mil habitantes. E tem um fato inusitado. No dia que minha esposa chegou para mim, após meses desempregada, em Belo Horizonte, me liga e fala: amor, consegui um emprego, segunda-feira eu começo. Eu viro para ela e falo: sorria, nós vamos para a Bahia. Imagina a felicidade, só que não. Chegando lá, encontro uma pedra no meio do caminho. Como coordenador de planejamento que eu fui contratado, me colocaram na responsabilidade de cobrar uma dívida de R$35 milhões de algumas empresas. E resolvo fazer daquele problema uma solução. Fazer daquele limão uma limonada. Por que não cobrar essa dívida em prestação de serviço?
criar um modelo de pequenas transportadoras locais para abastecer a fábrica de Mucuri. E assim a gente gera desenvolvimento, chama o Sebrae para estar junto com a gente, e desenvolve 40 empresas. E hoje o abastecimento de Mucuri é feito 100% por transportadoras de Mucuri, Itabatã, Teixeira de Freitas, trazendo desenvolvimento para essa região. Um baita projeto. E houveram outras pedras no meio do caminho, como a greve dos caminhoneiros de 2018, acho que todos lembram aqui. Imagina um processo de abastecimento rodoviário, 100% rodoviário, onde diesel representa 40% da composição de custos logísticos e, de repente, para todo o abastecimento de diesel. E vem uma pergunta, por que não fazer um posto de combustível da própria empresa? E assim fizemos, um posto de abastecimento dos veículos da Suzano. Esse e outros projetos me levaram para um cargo gerencial, ser gerente de abastecimento da fábrica de Mucuri. Mas aí o que acontece? Você já deve saber. Uma nova porta a ser aberta, uma mudança de rumo. Sou convidado, após um processo de fusão entre duas grandes empresas, Fibria e Suzano, a ir para a unidade de Aracruz, no Espírito Santo. Uma unidade antiga, complexa e multimodal, com abastecimento rodoviário, ferroviário e uma cadeia de suprimentos complexa. E aquele garoto que queria saber o destino do trem, agora não só sabe o destino do trem, mas como cuida de uma operação ferroviária. Responde por 25% de abastecimento da fábrica de Aracruz. E logo vem um desafio, a diretoria chega para mim e fala, Alberto, precisamos reduzir 30% da operação ferroviária. Eu falo, mas logo a ferrovia, que eu sou apaixonado, junto um time, a gente faz um projeto de melhoria contínua, e a gente mostra que era preciso aumentar a produção da ferrovia. E a gente aumenta em 40% com os mesmos ativos, saindo de 1 milhão de toneladas ano para 1,4 milhões de toneladas ano. Um baita projeto. E executivo, gerente de operação, já sabia que meu passo seria logo. Sou convidado a ser gerente executivo do abastecimento. Cuidar do abastecimento das duas fábricas, de Aracruz, no Espírito Santo, e de Mucuri, na Bahia, sendo head de operações florestais. Cuidando do processo de colheita florestal de 14 milhões de metros cúbicos. São 12 milhões de toneladas ano. É como se a gente colhesse a área de 170 maracanãs todo dia, com 150 equipamentos florestais. Um transporte rodoviário com mais de 500 carretas, mais de 508 vagões, 850 equipamentos para fazer manutenção. Operação em 3 estados, Bahia, Espírito Santo e Minas. Gestão de 4.500 pessoas, um budget de R$1,5 bi. Isso mesmo, R$1,5 bi. O garoto que queria desbravar o mundo venceu. Logo vem a clássica pergunta das noites de Drummond e Itabirana. E agora, José? Como cuidar de um business dessa magnitude? Lembro da minha jornada, que é preciso combustível para uma viagem, é preciso energia do gestor. E aqui um recado, eu nunca duvido do poder de um quieto. Eu sou introvertido, mas um introvertido pode transformar. É preciso não ser espectador, mas ser autor da transformação, pegar a caneta na mão e escrever sua própria história. E é preciso também direção. É preciso um caminho, um destino. E para mim, gestão passa por ter equilíbrio. Equilíbrio entre rotina e inovação. Rotina é melhorar a produção de cada veículo todo dia. Inovação é criar um veículo de 6 composições, 200 toneladas, o maior veículo florestal do mundo. Nós fizemos. Mas não se preocupe, você não vai ter que ultrapassar um veículo desse na estrada, não. Ele é off-road, ele só anda em estradas internas da empresa. Mas aí, havia uma pergunta. Uma pedra no meio do caminho, ou melhor, uma BR no meio do caminho. O Estado virou e falou, você não pode atravessar a BR-101 com esse veículo. Eu falei, tudo bem, eu faço um túnel na BR-101. Um túnel? Mas o Estado vira e fala, você não pode fazer um túnel e parar o fluxo da BR-101 que liga o Sudeste ao Nordeste. Eu falei, tudo bem, eu faço um túnel sem parar a BR-101. E fizemos. Você provavelmente passou em cima desse túnel aí e sequer percebeu se você foi para a Bahia. Operação inaugurada e já estamos com o 2º túnel pronto, em licenciamento para licença de operação. Um grande projeto. Energia, vontade de fazer acontecer e direção. Equilíbrio. E já começa a perguntar qual que é a minha próxima porta. Até então eu achava que era suficiente. Começa a perguntar qual a locomotiva desse mundo? Qual o motor que move as pessoas?
tem uma nova porta a ser aberta. Instituto Líderes do Amanhã. E debates e ciências que outrora eram desconhecidos passam a iluminar essa escuridão. Um blow in my mind. Passa a entender por que aquele cartão que eu bloqueei naquela época, não consegui desbloquear, tive que viajar 4 horas, porque era de um banco estatal. Entendo que toda vez que o Estado intervém onde não deve, há ineficiência. Entendo também porque hoje, com R$2, não consigo mais comprar um pacote de miojo, que é um processo inflacionário, a intervenção estatal, a perda de valor da moeda no tempo. Entendo também porque não tem tantas ferrovias no Brasil, pela burocracia estatal, pela dificuldade de se empreender no Brasil, que foi mitigada recentemente pelo marco ferroviário. Mas houveram aprendizados ainda mais relevantes. Primeiro, muito mais importante do que a energia do gestor, é necessário a liberdade, a vontade de transformar o indivíduo livre. Mais importante que o coletivo é o indivíduo que transforma. E aqui um homem enfrenta um dilema. Ou ele colhe os frutos do seu trabalho como indivíduo livre, ou ele vive como parasita dependendo da mente de outros. O segundo aprendizado, imagina uma cena. Uma estação ferroviária cheia de pessoas. Algumas pessoas embarcando, outras chegando, múltiplos destinos. E você está ali do lado de uma pessoa que você admira muito, do lado de uma pessoa que você ama muito. E essa pessoa sobe nesse trem, embarca, e você dá o último abraço. O último abraço. Essa pessoa falece. Estou falando da minha mãe ano passado. Minha mãe morreu por Covid ano passado. E isso trouxe aprendizados profundos para minha alma. Ela sempre falava de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É preciso ser estrela do mar. É preciso se regenerar a cada desafio. É preciso multiplicar os seus valores. É preciso multiplicar como pessoa, transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é propósito. E propósito para mim é muito simples, é poder exercer meus valores livremente. Isso é felicidade. Vida, liberdade e felicidade. E aquele garoto que queria desbravar o mundo, escuta que houveram homens armados nada além do que sua visão. Empreendedores, criadores, inventores, que lutaram, abriram trilhos, abriram estradas, lutaram, mas venceram, alcançaram a vitória. E assim sigo minha vida abrindo portas do desconhecido, mudando rumos da minha vida, sendo um executivo de sucesso, sendo um gestor com energia, com boas decisões, mas mais do que isso, um indivíduo que valoriza a vida, a liberdade e a felicidade, enfrentando o desconhecido. Muito obrigado.